Estamos aqui com o Valdir Bompian. Obrigado por ter vindo. O assunto dele é um assunto interessante, que é blindagem patrimonial. Por que eu pedi para ele fazer comentários e orientações em relação à blindagem patrimonial? Porque, olha, você pode estar preparado, depois de todo o nosso congresso, a ganhar mais, aumentando sua receita ou diminuindo suas despesas. Quer dizer que aumentou o lucro. Aumentando o lucro, você vai ter mais recurso próprio. E aí entra o Bompian, que é proteger o que você teve de resultado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por preparar esse material para nos orientar, Bompian. Lineu, é um prazer, uma satisfação ter essa oportunidade, não só de estar aqui, mas de fazer com que as pessoas, os profissionais que atuam nesse mercado tenham também ao seu dispor essa oportunidade de entender um pouco melhor esse assunto. Muito bem. Nossa primeira pergunta. Bompian, eu acompanho notícias, a mídia, material disponível ao meu acesso, e sempre que eu escuto a palavra offshore, blindagem, me dá a impressão de ser uma coisa ilegal. É ilegal? Não. O conceito da blindagem patrimonial, principalmente aquela que envolve o exterior, está revestida das formalidades legais e, se tratada de forma adequada, de acordo com as legislações existentes, não existe nenhum aspecto de ilegalidade. O que existe aí é um tabu enorme a partir de uma falta de informação generalizada que permite com que as pessoas tenham estranheza, e essa estranheza leve a um medo pelo desconhecido. Na verdade, é algo bastante comum em países desenvolvidos, e aqui também é muito comum para pessoas de conhecimento do assunto, pessoas que tenham aí um conceito formado e a informação pertinente. Então não há nenhum aspecto de ilegalidade e, acima de tudo, é algo que deveria ter uma utilização maior à medida em que nós temos aí um extenso mercado e que determinadas ferramentas de apoio, principalmente a questão da minimização do risco de perda do patrimônio, pode ser um fator bastante importante na vida de muitos empresários. Então, esta é uma ferramenta que poderia ser melhor utilizada à medida que houvesse aí o interesse e uma disposição maior das pessoas em entenderem melhor o assunto, e é onde nós costumamos ajudá-los de uma forma muito enfática. Bompian, seguindo aquilo que eu comentei, de que essa questão de blindagem patrimonial, offshore, com toda uma questão que a impressão que eu tenho e outras pessoas podem ter da mesma forma, que é uma ação à margem da lei, ou às vezes ilegal, pelas informações e pela mídia, quando se fala desse assunto, me lembra daquela situação do piloto brasileiro que corre lá nos Estados Unidos, na Fórmula Indy, o Hélio Castro Neves. Eu me recordo que estava sendo questionado alguma questão tributária. Os detalhes eu não me lembro, mas eu lembro que era alguma coisa ligado a essa questão do patrimônio dele, das rendas dele. O que você tem a comentar? Então, esse é um caso clássico de uma sistemática de blindagem patrimonial. Foi desenvolvida uma estrutura jurídica na qual envolvia aí uma offshore, uma empresa. Naquela oportunidade, a empresa estava sediada no Panamá e, pelo entendimento do fisco americano, eles acreditavam que existia aí uma evasão de divisas e, portanto, um crime fiscal. E nesse contexto ele foi processado, houve aí uma intensa ação judicial
E, passado um período de tempo, ele foi capaz de provar que não existiu este problema fiscal conforme estavam tentando imputá-lo. E este é um exemplo, como eu falei, clássico nesse contexto, porque a estrutura jurídica montada lhe permitiu criar um dispositivo no qual ele preservou o seu patrimônio e tratou adequadamente o recebimento dos seus ganhos num contexto de tributação diferenciada e que este contexto lhe permitiu, inclusive, estar atuando dentro dos aspectos legais. Tanto é que ele foi inocentado de todas as acusações do governo americano nesse sentido. Que interessante, eu não sabia do final dessa demanda, e para mim ficou só o problema e não a decisão final, a solução deste caso, que, como você comentou agora ficou esclarecido que tudo que ele fez foi adequadamente comprovado e aceito pelo fisco americano. Pois é, e nesse contexto, mais uma vez, o que é importante frisar é que houve e está à disposição de quem tiver interesse a finalização dos processos na mídia, na própria internet, através dos sites. Aqueles que tiverem interesse podem se aprofundar no assunto, tentar entender e verão lá a finalização deste caso dessa forma que eu comentei. Muito interessante. E você, outro dia, comentando comigo, quando eu te estendi o convite para participar do nosso congresso, nessa abordagem de salvaguarda do patrimônio, você me deu um exemplo de um hospital. E eu gostaria que você falasse o que aconteceu, os acertos e os erros nesse processo todo. Pois é, o que vale aí a gente frisar é uma questão cultural existente em relação a esta prática. Existem muitos mitos de que o exercício de um processo de proteção patrimonial, como este que nós orientamos, que, ao nosso ver, é o mais adequado em termos de proteção, é um mito de que as pessoas, como nós já falamos desde o início, estariam utilizando-se de algo legal. Mas se nós observarmos no contexto mercadológico, o que existem? Existem uma série de procedimentos, principalmente ações de caráter de cunho político, econômico, em relação a mudanças de formatação de tributação ou modificações estruturais jurídicas de operações que fazem com que as empresas eles tenham surpresas na execução das suas atividades. E é o caso daquele hospital que eu comentava contigo. O seu proprietário, à época, ele tinha aí a contratação de vários prestadores de serviços na forma de contratos de prestação de serviços, e àquela época era algo que não fazia parte da base de tributação estes contratos. E por um interesse maior tributário do governo federal, então houve aí uma modificação normativa no sentido de que as operações existentes de relação jurídica nessa formatação deveriam ser tratados como uma relação equiparada aos prestadores de serviços, por exemplo, vinculados à CLT. E neste contexto, o que aconteceu? Houve aí a necessidade não só da inclusão destes profissionais da base de cálculo da tributação por conta dessa modificação legal, como também deu margem para que esses profissionais também fizessem um questionamento jurídico na justiça de algo que já tinha sido previamente combinado entre as partes num outro contexto, mas que, por conta dessa modificação, esse empresário não conseguiu ter a mesma agilidade e, pior,
existia aí um passado dentro de um período de tempo em que ele contingenciou. Se contingenciou a partir dessa modificação legal, a qual trouxe o benefício extensivo também a esses empregados. E o que aconteceu? Começou a chover processos judiciais, trabalhistas. E por conta disso, hoje, além de perder todo o que ele conseguiu oferir trabalhando ao longo da sua a vida profissional, hoje ele tem uma dívida acumulada de 4 bilhões. Quanto? 4 bilhões de reais, que se torna impossível pagar. E o que você pode comentar também da situação de variação cambial? O que isso nos expõe ao risco, ao patrimônio e o que pode ser feito? Uma outra situação, também pegando o gancho desse exemplo que eu dei anteriormente, e também eu acho que vale ressaltar que o fato de existir ações judiciais, que acho que é importante e pertinente comentarmos, a respeito de uma relação trabalhista, nós não temos nenhuma dúvida da legalidade sobre isso. O que nós colocamos em discussão e que chama a atenção e que é importante considerar a proteção do patrimônio é que, no momento em que houve a combinação entre as partes, aquele era o cenário. Então, em sendo aquele o cenário, as pessoas sabiam qual deles tinha um direito sobre o outro. Então, o que acontece? Quando mudou algo no meio do caminho, então ele ficou desprotegido, porque o direito dele passou a não ser mais preservado. E é o que acontece, por exemplo, numa situação de modificação cambial, pegando o gancho. À medida que você tem aí situações de variação da moeda por condições econômicas diversas, você pode também ter um problema perante um empréstimo que você contraiu perante uma negociação internacional, em que, à medida que isso for desfavorável para o empresário, você pode comprometer o seu patrimônio. Não é sua culpa, não é seu interesse, mas a circunstância o levou para aquela condição. Não é? Um outro fato que, se você me permitir, eu vou comentar, e acho que todos os empresários que vivenciaram esse período da época do Plano Collor, em 1990, todos indistintamente tiveram o seu dinheiro confiscado. O que fazer no dia seguinte? Tiveram pessoas que não sabiam o que fazer até mesmo no próprio dia. Por quê? Porque se viram numa berlinda à medida que o mínimo de recursos que eles teriam para movimentar o seu negócio foi confiscado. E o que fazer? Bom, pois é onde surge a nossa proposta. A nossa proposta da blindagem patrimonial, envolvendo uma estrutura internacional. Através disso você é capaz de, primeiro, se proteger das N situações que podem repercutir numa falta de patrimônio circunstancial por conta de algum efeito inesperado, surpreendente, e também da falta de recurso por uma decisão em que lhe coloca aí numa condição desconfortável. Realmente. E o que você pode comentar também do risco da variação dos juros, os juros abusivos? Pois é, então, numa condição em que, imagine, o empresário ele tem uma relação de parceria com uma instituição ou com instituições financeiras do mercado. E ele normalmente oferece garantias suficientes, etc. e tal, para aquela demanda. E que faz parte naturalmente da sua necessidade de gerenciamento de caixa, de financiamento das suas operações. Porém, mais uma vez, por uma condição econômica de mercado, a sua atividade profissional eventualmente não condiz com a pactuação de um determinado nível de juros com aquela instituição financeira que lhe proveu o recurso e ele, nesse momento, torna-se incapaz de realizar o pagamento. Então, o que acontece? As garantias são levadas a efeito e
à medida que os juros vão aumentando, os juros vão criando uma bola de neve, o seu patrimônio, mais uma vez, começa a fazer frente a essa necessidade. Uma necessidade que ele não teve o objetivo, ele não teve o interesse. Então, se ele tem uma proteção adequada, esse nível de risco fica efetivamente vinculado única e exclusivamente com aquela garantia. Não lhe transmite risco maior do que aquele que ele contraiu naquele momento. Quer dizer que nessa situação não transcende a pessoa jurídica. Não, em hipótese alguma. Veja só, e mesmo que transcender a pessoa jurídica, a pessoa física, num processo desse de blindagem patrimonial, terão seus recursos protegidos nessa estrutura e que também não serão atingidos. Este é o propósito da blindagem. Uhum. E uma estrutura adequada de blindagem patrimonial, considerando esse planejamento todo, custa caro, Monteiro? Pelo contrário, o custo é ínfimo se colocado em frente ao benefício que essa operação traz para aquele que tem o interesse em realizá-la. É uma situação, um custo extremamente módico para o amplo benefício aí que essa estrutura permite ao empresário. E quais são as limitações para se desenvolver um projeto dessa natureza? Bom, voltando-se àquilo que nós comentamos até agora, à medida que legalmente ela atende os preceitos, o custo está adequado para a sua formatação. Hoje eu vejo como única limitação a falta de conhecimento e informação, além da cultura ou do tabu que existe na sociedade em relação a, por exemplo, uma formatação offshore. E mais uma vez, então, é uma operação extremamente ortodoxa. A informação nós somos capazes de transmitir, inclusive até mesmo no escritório nós temos exemplos de soluções que nós criamos e estruturamos para outros clientes e que vão demonstrar efetivamente como é uma adequada ferramenta de apoio e solução de N circunstâncias que, se adequadamente utilizada, pode trazer aí um benefício enorme e perene para toda e qualquer pessoa. E então acho que a pergunta que quem está nos ouvindo faz é: quanto tempo demora para estruturar uma proteção patrimonial desta forma? O tempo vai diretamente de encontro ao interesse da pessoa que quer fazer. É muito simples, é claro que requer conhecimentos técnicos, né, e por conta da nossa experiência passa a ser simples, e por conta da simplicidade que nós vemos, em torno, eu acredito, de 90 dias, nós temos aí uma condição de blindagem totalmente adequada aos interesses daquela pessoa. Claro que vai demandar mais tempo se houver aí uma dificuldade na obtenção dos documentos que forem requeridos, mas que também não é nada absurdo em termos de necessidade. Uhum. E o que você pode comentar em relação à frequência com que essa proteção é estruturada aqui no nosso país? Muita gente já se utiliza desse ferramental ou não? Se nós considerarmos a dimensão territorial, a quantidade de empresários e a quantidade de pessoas que manuseiam recursos, eu diria que é muito incipiente nos dias atuais a utilização dessa ferramenta. Se comparados com países desenvolvidos, países de primeiro mundo, vamos dizer assim, nós praticamente não temos essa ferramenta como prática. E, mais uma vez, está atrelado à questão da falta de informação. E a gente sabe, quanto menos informação, maior acesso.
eu costumo dizer que o medo generalizado por se definir por algo é por conta do desconhecimento. À medida que se passa a conhecer, passa a saber da base estrutural legal que dá oportunidade para que se faça uma estrutura operacional de blindagem dessa natureza, todos verão que é algo perfeitamente factível e extremamente acessível. Então não há o porquê de não se ter isso em mãos à medida que nós temos aí essa disponibilidade. Bom, Bian, para ver se eu entendi, a proposta é, na pessoa física que tem um patrimônio que foi construído com o resultado das pessoas jurídicas, que a pessoa é dona, participa, você está propondo de forma legal, de forma totalmente transparente e prevista em lei, que através de uma estrutura de blindagem documental desta pessoa, uma nova pessoa jurídica fora do país, é que permitiria a proteção a esse patrimônio todo. É dessa forma? Isso, então o que acontece? A mais adequada, ao nosso ver, existem algumas que se montam através da constituição de sociedades anônimas no âmbito nacional. Porém, ao nosso ver, a mais adequada, e não só para a pessoa jurídica, mas especificamente, no caso, as pessoas físicas que participam das pessoas jurídicas no mercado local, é justamente a criação de uma pessoa jurídica no exterior, e aí tem também várias formas que no momento oportuno nós esclarecemos para aqueles interessados, de constituir esta pessoa jurídica no exterior, a qual será a empresa ou o conjunto de empresas que assistirão o desenvolvimento da atividade desta pessoa aqui no mercado local. Então, é algo que, se desenvolvida de uma forma adequada dentro dos preceitos legais, trará para o empresário um benefício bastante importante. E também um outro aspecto que eu gostaria de frisar é o momento de se fazer ou de se constituir essa estrutura. Vejam só, é algo voltado para um planejamento preventivo. Não adianta, depois que houve problemas ou que os problemas apareceram, sair correndo e buscar a perfeição em termos de blindagem. Isso tem que ser feito quando tudo está correndo perfeitamente bem, dentro, mais uma vez, de um conceito de planejamento. Então, nós trabalhamos sempre voltados para conceitos de planejamento, aonde nós procuramos mostrar para o empresário e dar a ele a oportunidade, inclusive de escolha na melhor estrutura. Fato que vai permitir com que, se eventualmente amanhã ocorra qualquer circunstância que vá de encontro à sua atividade profissional, que venha lhe trazer prejuízo, ele já esteja preparado para o enfrentamento necessário. É aí que nós entramos na ajuda, na forma de conduzir da melhor maneira possível. Eu achei interessante essa última consideração sua, porque é uma realidade normal, acontece aqui nas empresas brasileiras, procurarem a solução de um problema depois que ele aconteceu e não ela tomar ações preventivas. Realmente, essa é a chave, é você entender o que existe, pesquisar, avaliar, antes que se materialize o problema, que depois não tem mais volta. É isso mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Depois fica muito difícil tratar qualquer problema, porque, veja só, nós costumamos oferecer solução. Milagre não está ao nosso alcance. Então, por conta disto, é muito importante que, à medida em que um empresário que esteja desenvolvendo a sua atividade, e veja só, Nineu, o tamanho da atividade independe. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de maior ou menor, ou a partir de um determinado tamanho. A blindagem, ela
está acessível a todo e qualquer tamanho. Então, é algo perfeitamente possível. E eu diria o seguinte, da mesma forma que existem os procedimentos de contratação de uma contabilidade, que é necessário, o procedimento de registro da empresa em todos os seus órgãos, os procedimentos de abertura de conta corrente, os procedimentos N outros voltados para o desenvolvimento de uma atividade profissional, empresarial, essa outra ferramenta de blindagem deveria ser algo que fizesse parte desse contexto, inclusive. Por quê? Porque você adquiriu aí todo um pacote de necessidades e proativamente criou um dispositivo, juntamente com os outros dispositivos, que vão proteger de maneira geral o desenvolvimento dessa atividade. Olha, Morgana, eu gostaria de dar uma opinião em relação a esse assunto e a tudo que você nos trouxe. O Comprofit foi montado com a proposta de melhorar o resultado da sua empresa, do seu negócio. E você está fechando com chave de ouro esse evento nosso, esse nosso congresso, porque uma vez a gente colaborado para o aumento do patrimônio dos sócios das empresas que se auferiram dos benefícios dos projetos aqui apresentados para as empresas, então você está ajudando, trazendo uma luz à preservação desse patrimônio, desvinculando ele a situações de risco e trazendo muitos benefícios para tudo que se foi auferido e o resultado de todo o trabalho dessas pessoas. Eu gostaria muito de agradecer, eu achei muito interessante, necessário que todos estudem e que avaliem a oportunidade desse tipo de proteção, e eu gostaria de te dar os parabéns por este conhecimento que você tem, que você presta no mercado e que você trouxe para nós. Lineu, eu que tenho muito a agradecer a oportunidade de vocês e principalmente ter essa ampla oportunidade de levar aos empresários situações equivalentes a esta, que muitas vezes, por N situações, não são passadas de forma clara e objetiva, de modo que permitem que os mesmos continuem aí num ciclo de exposição a riscos, os quais eles não deveriam ou não precisariam passar. Então, o que a gente coloca à disposição, inclusive, é justamente para auxiliar nesses empresários, nessas pessoas, não só no sentido de que efetivamente constituam essa estrutura, mas principalmente quanto ao esclarecimento. Porque à medida que nós abrangermos a informação, tornarmos pública o esclarecimento e darmos oportunidade de que as pessoas tenham acesso a esta informação adequada para a sua proteção, então nós vamos ter aí o primeiro, o benefício de que as pessoas conhecem, as pessoas têm consciência e as pessoas saibam de buscar esta ferramenta. E dois, em que eles possam acessar tranquilamente, sem qualquer problema e até mesmo qualquer situação de descrédito. Então, é o recado que nós temos a passar para todos, em que fiquem tranquilos que nós podemos ajudá-los e podemos auxiliá-los no que for preciso, no que diz respeito, inclusive, a esta necessidade. Muito obrigado.